Fala pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio especial do podcast Radioatividade. Quero agradecer a todo mundo que está esperando desde cedo, né? A gente só soltou o link agora. Estamos iniciando mais um episódio. Dessa vez um episódio especial. Como eu falei para vocês, desde a semana passada a gente está fazendo esse podcast para poder entregar para vocês uma notícia fresquinha, em primeira mão, tá? É uma espécie de furo de reportagem, cara? Podemos assim dizer, né? Furo de reportagem, já vista que houve algumas modificações aqui no percurso, nada mais natural, e a gente está aqui para apresentar justamente esse furo de reportagem, né? É isso aí. Bom, antes da gente começar, eu sei que está todo mundo muito ansioso, mas antes da gente começar eu quero fazer os meus agradecimentos, fazer o merchan do nosso podcast, certo? Agradecer a Acesso TV que prontamente atendeu o nosso pedido, né? Estão todos disponíveis aqui. Eles disponibilizam o seu material humano, seus recursos, seus estúdios, para que a gente possa fazer nossa transmissão. E agradecer também ao Grupo Novo Brasil, em nome do meu amigo Maurício, que sempre acreditou no nosso projeto, eu sempre falo isso, desde o começo, e o podcast só existe graças a esse incentivo. Muito obrigado, fazer o merchan, né? Não que ele esteja muito longe, ele sempre assiste, sempre acompanha nosso podcast, né? Eu espero que sim. Qual é a oferta de hoje lá? Hoje tem várias ofertas. Hoje, a segunda de? Hoje da limpeza. Da limpeza, material de limpeza, isso, né? Quanto está a água sanitária? R$1,99. Quanto está o sabão em pó Ala? R$3,39. Já que todo mundo está vendo, já sabe quem são os nossos convidados de hoje, a gente tem notícia fresquinha. Lógico que o dado é pequeno, né? As pessoas, as novidades circulam muito rápido, né? Na velocidade da luz. Então, o que a gente vai ter aqui é uma conversa formal para que a gente possa conhecer exatamente toda a situação, né, Ricardo? O teu fone desse tá saindo, Vitor? Tá tranquilo? Okay. Para que a gente possa entender toda a situação, né, esclarecer todos os pontos e deixar o pessoal que está curioso ciente da atual quê? Composição da chapa, né? Pronto, exatamente. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast, já são sócios, né? Doutor Edilberto, sempre é um prazer. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio, né, do podcast Radioatividade Especial. Isso. Né, é exclusivamente nessa segunda-feira, tá, pessoal? Mas ainda teremos o nosso episódio na quarta, se vocês continuarem nos assistindo, obviamente. Sejam muito bem-vindos, meninos, novamente. Boa noite. Boa noite. Vamos conversar, né? Obrigado aí pelo menino, né? Entendeu? Eu acho que está funcionando, né, o microfone. Mas é um prazer, mais uma vez, aqui estar com vocês. A gente já tinha discutido no podcast anterior a possibilidade desse processo todo com relação a Maurício, né, e a mim também, tudo isso. Mas aí hoje a gente vem aqui fazer os esclarecimentos, como a gente prometeu em todos os momentos, estamos prometendo em todos os momentos, é muito claro e transparente com a população, com todos que nos acompanham e nos assistem, principalmente aqui com vocês. Não deixa de ser um furo, porque tem novidades no meio desse furo todo aí, tem uma força que vai ser declarada hoje, que é uma coisa muito importante para todos nós. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. Sempre é um prazer estar com vocês aqui. Prazer estar com o amigo Dr. Edilberto. Não existe aquela frase que diz assim, ó, caiu para cima, pronto, é o que aconteceu. A gente só ganhou, acrescentou, nenhuma perca, só soma. Então isso tá aqui para anunciar coisas boas. É o que a gente está fazendo durante toda a campanha. Anunciar projetos, anunciar boas novas que estão por vir. Então aqui é mais um episódio para anunciar coisas boas. Então, para atualizar, né, Ricardo, pessoal, quem não sabe, a candidatura de Maurício como vice, ela acabou, entre aspas, né, caindo. Isso. Maurício ficou, no caso, inapto a concorrer às eleições como vice, né? E aí a gente vai entender direitinho essa situação, o que foi que aconteceu, os meninos vão explicar pra gente, né, Ricardo? Isso. Tudo que houve, todo esse processo direitinho, até o ponto de você ficar, no caso, inapto, né? E quais são as boas novas que vocês estão anunciando, né? Como você acabou de falar, caiu pra cima. E aí a gente vai entender mais ou menos como é que funciona. O que foi que aconteceu exatamente? Eu era filiado no Novo, né? Lá atrás.
E depois eu recebi o convite para estar num grupo de Dr. Edberto e aceitei aceitei o projeto para a gente participar ali do grupo. No tempo não discutimos questões de cargo eletivo, só estar no grupo. Aí eu fiz a minha filiação no MDB, só que houve um equívoco de comunicação do MDB. Aí nós, durante o prazo normal de filiação, a gente ainda ficou no novo, sem a comunicação devida. Aí, posterior, quando foi juntar as documentações para fazer a convenção, quando puxou a minha ficha, a gente de pronto achando que já ainda estava tudo tranquilo, ok. Aí se viu que eu estava no novo ainda. Aí conseguimos ainda empreitar uma ação para a questão é filiação especial. Ela é atemporal, fora do tempo. Tentamos tudo dentro da lei, tudo jogando a regra do jogo, tudo bonitinho, provas, cartão de assinatura, fotos, tudo direitinho. Carta do Partido Novo nos cobertando, dizendo que a gente não tinha nada nada que interessasse a ele na legislatura no município. Uma carta do partido também, do MDB, dizendo que foi responsabilidade deles a falta de comunicação, mas assim a justiça achou realmente que não poderia, porque iria abrir precedentes, tal, e a gente resolveu levar para o TRE, também lá não conseguimos, e dentro da legalidade normal, da justiça eleitoral, dos prazos, tudo bonitinho, a gente hoje resolveu fazer uma substituição. E fizemos uma substituição, já está, como todos já sabem, nos blogs do município. Então a gente está aqui só para anunciar. Agora, é inegável que a parceria de vocês é uma parceria de sucesso, né? Ao longo dessa caminhada em que vocês estão juntos, muito se falou sobre essa união, né? O quão entrosados vocês estão, né? E é perceptível que acaba dando aquela balada, querendo ou não, né? Na outra oportunidade, Edberto até falou que foi um casamento perfeito, né? Quando vocês conseguiram encontrar as suas ideias e formar essa parceria. Quando a decisão saiu em definitivo, Edberto, qual foi a sensação que realmente você sentiu naquele momento? Que talvez realmente fosse perder essa força, esse aliado? Eu não senti isso diante de tudo que eu já vinha vivendo com o Maurício. A convivência, a relação com as famílias, a minha família, a família dele, ele no nosso dia a dia, ele sempre presente. Então aquilo ali me deixou tranquilo de saber que eu tinha essa parceria sempre. Então me deixou tranquilo de não baixar a cabeça, enfrentar o problema que estava ali na nossa frente e dar continuidade ao processo. Nós tínhamos duas lutas, a minha, a dele, e dar continuidade. E ele foi a pessoa que mais me deu força nisso tudo, né? Em todos os momentos. No primeiro momento ele já disse, pelo risco de cair a chapa, aquela coisa toda, ele sempre ali dizendo: Edberto, vamos aqui, vamos fazer a melhor substituição, a gente decide, você decide. Eu digo: não, nós não vamos decidir, nós vamos lutar por isso, nós vamos até a frente, e depois lá na frente a gente vai sentar os dois, tá? E a gente vai decidir isso. Ouvir o grupo depois, num certo momento, ouvir o grupo, né? E buscar o melhor caminho ali. E o melhor caminho nós encontramos. E o melhor caminho Deus não tirou da gente, né? Deus não tirou, que foi deixar Maurício com essa disposição, com essa força, essa determinação. Ele vai estar ao nosso lado, no nosso material de campanha, ele vai estar do nosso lado no dia a dia, ele está ali do nosso lado, e se Deus quiser, ele vai estar do nosso lado na gestão, como ele queira. Entendeu? Então isso não é compromisso, não é acordo político, não é fechamento, não. Isso é uma relação de amizade, de ideias boas. A aceitação não foi só, esse entrosamento não foi só entre a gente. A população do condado, eu não consegui ainda ouvir uma pessoa que dissesse: ele não é o melhor vice, né? Ele não é o melhor vice. E quem nós escolhemos, que a população já sabe, também tem essa mesma identidade, essa mesma afinidade. Então hoje Maurício representa para o povo e para a gente, né, a continuidade do projeto. E o projeto, a população não quer que Maurício saia, nem eu quero que Maurício saia de jeito nenhum, já disse a ele, né?
ele não vai... Ele não sai não, ele não sai não. Não sai não. Entendeu? Então ele é a pessoa que está ali, a pessoa que vai governar e a gente vai traçar um futuro político para ele muito grande, se Deus quiser. Hoje até surgiram ideias, né, ali, e ele disse que topa qualquer coisa. Então, assim, a gente tem uma relação muito boa, uma coisa excelente, discutimos, ele tem afinidade com todo o plano de governo, ele tem afinidade hoje com as políticas públicas do município, sabe tudo de políticas públicas do município, além de conhecer, porque já trabalhava essas ideias, já apoiava, já comentava, já debatia, mas hoje ele conhece mais profundamente cada ponto desse, e isso é o mais importante para a gente. Ouviram a população, né? Meses atrás estavam reunindo vários setores aqui da sociedade para ouvir, e o plano de governo foi construído em cima disso, né? E a pré-campanha, né? Maurício estava ali numa pré-campanha, né? Numa pré-campanha, geralmente nem se existe um vice, né? E Maurício estava ali todo momento e a população aplaudindo aquilo. Então eu entrei na casa de várias pessoas graças a Maurício, né? E aonde eu entrava, que as pessoas já me conheciam, já conheciam mais ainda Maurício, né, e aplaudiam tudo isso. Então, para a gente, hoje, a gente construir esse projeto Condado, né, Edberto, Maurício e a nova composição que chega agora, nesse momento. Mas Maurício é a parte mais importante de tudo isso, sem dúvida nenhuma. Maurício, algumas pessoas falam que houve forças obscuras que terminaram atrapalhando, além das coisas que você falou aí, né, elencou aí. É verdade isso, que tiveram outras forças que agiram nas sombras e terminaram atrapalhando também essa afirmação da sua candidatura? Rapaz, todo mundo monta, né? Teoria da conspiração. Uhum. Só que eu prefiro acreditar que existe um plano maior. Existe uma vontade maior que a minha, maior do que a sua, do que a de Edberto, que é a vontade divina. E sobre a vontade dele, não existe plano maior, plano menor. Existe ele, a vontade dele. Ele quis que fosse assim. E será assim, será uma campanha vitoriosa, será uma campanha que a gente vai mostrar nossas ideias, que já vem mostrando na rua, dia a dia, porta a porta. Vem para somar, o que mudou vem para somar. E se vem para somar, se foi um plano derrubar, se tinha um, agora tem dois, se tinha uma família, agora tem dois, se tinha uma pessoa, agora tem duas. Então, foi um plano divino, eu acredito. E aí Maurício não acredita muito nisso, mas eu tenho que esclarecer, porque eu vivo no meio político, ele na realidade quis ser mais, ele está realmente aprendendo a ser político, ele está sendo mais polido aí. Mas houve várias interferências, negociações pesadíssimas entre partidos, está entendendo? Para dificultar perante o novo, né? O MDB foi quem acolheu isso, mas perante o Novo negou a Maurício no primeiro momento a ideia, já que ele estava lá afiliado, negou a ele uma chapa majoritária, participar de uma chapa majoritária. Disse que não tinha. Então, assim, a gente poderia ter brigado com isso com o Novo, mas aí, né, por que o Novo negou isso? As regras do Novo, não. Regras do Novo, regras partidárias não são maiores do que leis. Você está entendendo? Então, estatutos, essas coisas não são maiores do que as leis, tá certo? Ali dentro. Então, era meio... E a gente sabe como funciona lá fora, né? Toma lá da cá, né? Aquela coisa, os interesses de participar disso ou daquilo outro lá fora. Aí, mas assim, se juntaram todos aí, como estão unidos todos aí, né? Contra a gente. Não é a favor da população. Pior que o que mais me deixa atordoado é que eles estão contra a gente e não estão a favor da população, porque eles iriam deixar a disputa existir, porque seria ótima, né, para eles, entendeu? Mas eles não pensam assim e infelizmente não pensam no povo. Há dentro de todo esse contexto, né, uma ideia de que os adversários, no caso dos seus adversários, eles estão tentando evitar essa disputa, na verdade, eles não querem concorrer, né? Eles querem sair sozinhos e aí ganhar por WO. A sensação que dá dentro desse contexto, né? Mas aí, eu já conversava bastante, já falei aqui várias vezes com o Maurício sobre política, né? Mas conversar sobre política, estar dentro da política, são coisas totalmente diferentes. E notoriamente, dá para perceber o quanto você aprendeu e amadureceu em relação à política, né? Isso se dá muito pela sua parceria com o Edberto. É porque quem gosta de política gosta de conversar com pessoas que entendam política, né? Eu gosto de política
de entender o processo da política. O processo que eu digo é o processo interno, de como é que chega a verba, de como é que é interpelado uma ação ali, de trazer uma benfeitoria para aquele bairro, para aquela cidade. Então eu gosto de tentar isso aí. Eu sou formado em Direito e isso acaba me atraindo, né? Essa questão da lei, de como é que é feito todas as questões da lei. Mas eu falei em Direito, eu tinha um professor que chamava Augusto, e ele dizia o seguinte: você só é alguma coisa na sua função quando você consegue ter o pensamento ligado a ela. Eu vou dar um exemplo. Um advogado só é advogado na hora que ele pega um caso concreto, ele olha, ele não vai estudar. Ele, na hora que ele olha, ele percebe que ali está tipificado uma ação, que o remédio daquela ação é tal artigo, o processo que você vai interpelar é tal, o prejuízo é tal. Mesma coisa para o médico, com o doutor. Ele é estudante, mas quando ele passa a ter o pensamento de médico, é quando ele vê uma doença, ele dali, sem automático, na mente dele, já vem o remédio, o que precisa para poder tratar. E mesma coisa é quando a gente está falando de política. Tudo é igual. Se você pegar a política hoje quando eu chego num bairro, eu chego numa casa, chego numa residência, ali como eu e Edilberto, a gente montou bem minuciosamente o plano de governo, eu já consigo olhar ali e ver aí, aqui cabe um Mora Bem Condado, aqui cabe uma renda cidadão, aqui nessa comunidade está faltando um PSF, está faltando agente de saúde, está faltando saneamento. Daí a gente vai pegar o quê? Qual a prioridade daquele local? A gente sabe que falta muita coisa, mas a gente tem que saber a prioridade. Então esse pensamento, quando a gente vê aquela teoria de a gente conversava bastante, e na hora, na prática, se desenhando no papel, isso é muito bom para quem gosta. Agora, para quem gosta e tem vontade de transformar, não é para quem gosta da teoria. Na teoria é bom, não adianta você gostar na teoria, gostar de conversar e não querer cair, vestir a camisa, cair em campo. A gente precisa de fato saber o processo, entrar pelo processo e resolver a situação. Então essa vontade eu tenho muito hoje, tenho demais. E Edilberto passou essa vontade para mim, o jeito de fazer, e eu estou só aprimorando. Deixa eu completar aqui. A gente estava um dia, dentro do carro, a gente anda muito, né, na cidade, e a gente dentro do carro, aí eu disse: Maurício, veio aqui, me passaram aqui uma proposta do nosso adversário, que era contratar tais profissionais para o município, para suprir o município. Eu digo, veja como uma pessoa, quando tem um despreparo, não sabe o que está falando. Esse profissional não tem hoje no mercado. Os grandes hospitais, os grandes centros, pediatras, os grandes centros, as grandes urgências e emergências do Estado, quase de todo o país, hoje estão decadentes de pediatras. Não tem. Pagando salários absurdos, não tem. Tá? Então, quando ele diz isso, ele acaba aqui mentindo para a sociedade, porque ele não mente, porque ele não conhece, não está preparado para aquilo, e amanhã ele vai cair na desgraça de não ter atendido um sonho que ele quis implantar na cabeça de um cidadão, entendeu? Que não está ali. Aí o senhor está dizendo que o senhor não vai contratar pediatra? Não, eu vou contratar os pediatras sim, mas eu vou contratar dentro de uma capacitação fora de pessoas com habilidade na pediatria. Mas isso tudo ele não consegue entender, tá certo? Ele não consegue entender, inclusive, a demanda de um hospital. Para ele contratar um pediatra desse, esse hospital que existe hoje em Condado, ele não suporta isso perante o SUS, perante as leis que regem o SUS. Entendeu? Então, todo gasto que ele fizesse ali, fora daquilo, não era extraordinário, era errado. Você está entendendo? Então não adianta você dizer uma coisa que você não vai fazer. Aconteceu muito isso com o prefeito atual, que disse muita besteira ali e não conseguiu fazer nada. Ele passou, por exemplo, os 4 primeiros anos dele foram 4 anos inúteis dentro do município. Se não tivessem vindo um socorro de fora, né, de várias pessoas, e aí não precisa mais ninguém dizer quem foram as pessoas, foram vários, tá certo? De diversas formas, entendeu? Que ele não soube nem fazer o aproveitamento na área social, na área de saúde, na melhor educação. Veja os índices de educação, os índices de saúde, os índices sociais do município, né? E foi para essa questão da infraestrutura mal feita, né? Pesquisas hoje mostram eles pesquisas sinalizam eles lá dentro do município no Novo Tempo em uma grande desvantagem. Eles praticamente calçaram o Novo Tempo todo. Por quê? Não era só a pedra. Não é? Era muito mais,
Tá certo? Doutor, falando sobre a questão de saúde, a gente teve até um vídeo que foi publicado aí nas redes sociais de uma senhora que precisou de ambulância, né? Que eu acho que é um dos grandes problemas da saúde, é a questão de ambulância no município, né? O senhor tem um projeto, tem alguma ideia voltada para isso, caso o senhor seja eleito, para melhorar esse sistema de atendimento às pessoas? Porque nós temos aqui em Condado uma tradição, eu falo assim, de que as pessoas estão doentes em casa e às vezes não ligam para o SAMU, mas ligam para o hospital para solicitar ambulância. Ou às vezes chegam lá, solicitam ambulância para transferir para o hospital e às vezes não tem. Que isso não é um problema de hoje, né? Já vem de longa data e eu acho que a população merece uma assistência melhor com relação a isso. Acho não, tenho certeza que merece. Deixa eu só te perguntar, Ricardo, você conhece um programa que existe no estado de Pernambuco e não existe de agora, não foi criado pela atual governadora, foi criado há muito tempo atrás e o nome do programa se chama Conduz. Vez ou outra você vê uma van andando nas estradas ou nas cidades com o nome Conduz, ou lá no Recife, principalmente, né, nas maiores regiões, assim, elas centralizam. Por exemplo, onde é que tem um Conduz aqui na nossa região? Você sabe? Não. Inclusive, um dos motoristas do Conduz está aqui conosco. O Conduz, ele fica aqui em Timbaúba. Tá? Então, ele atende os pacientes especiais, ele faz o transporte de crianças especiais, da mãe, da família, daquela coisa toda. Ele, às vezes, até dá o apoio no suporte de pegar no hospital, de deixar fora, tal, tudo isso. O do governo ele é mais restrito, porque ele deixa essa parte mais primária para o município. Mas o nosso é do município. Então, o nosso é uma van, tá certo? Que tem também ali um suporte tipo ambulância, mas é uma van. E ele vai fazer esse acesso à cidade toda. Mas ele não vai fazer remoção para fora. Ele vai lá, assim, para fora, alguma outra van, de fazer a remoção daquele paciente que esteja internado, que vão ser muito pouco diante do hospital que nós vamos construir. Mas aí vai lá um paciente que estava internado, recebeu alta, está tranquilo. Ele não precisa da ambulância para trazer para casa. Ele precisa de um carro comum, mas um carro especial, bem... que acomode bem, tá certo? Ali, não, essa aí que está aí hoje, estava a ambulância aí sendo removida aí por quebrada e com gastos de 4 milhões em manutenção de frota. Não imagine isso, né? Entendeu? E todos reclamam da loucura que está a frota do município. Então, esse programa Conduz, a gente vai fazer o programa Conduz em Condado. Uma van, tá? Uma van dentro do município fazendo o suporte interno e uma van que vai fazer o suporte externo, tá? Ali dentro. Pronto. É o ponto que resolve todo o problema. Aí eu preciso de uma ambulância, porque eu não tenho como trazer numa van. Ótimo, aí é assim, aí é a ambulância mesmo que vai fazer, mas é a ambulância de remoção interna. Mas vale salientar que cada AME instalada no município, vai rodar o vídeo da AME já aí nas nossas redes sociais, de cada AME, são 2 AMEs, cada AME tem uma ambulância permanente do lado dela, ali, 24 horas, tá certo? Ela tem uma ambulância só para fazer suporte das casas do paciente para dentro da AME para o hospital e do hospital para a casa. Então, essa é o suporte da ambulância. Aí é uma questão de transporte especial. A ambulância é um transporte especial. Não? Tá certo? Agora, deixa eu falar com vocês sobre uma questão que eu achei. Eu não sei se vocês viram recentemente. Ontem. Eu falo muito, né? Vocês me disseram que eu falo não, né? Mas eu falo muito. Mas eu vou falar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão. As pessoas dizem, doutor, onde é que tem esse dinheiro para fazer tudo isso? Ah, cadê esse dinheiro? Cadê esse carro? Olhe quantos carros tem fazendo passeio com familiares e os funcionários privilegiados. Passeios. Quantos tem? Vários. Eu já cheguei em faculdade, tinha carro na faculdade para pegar as pessoas. Você está entendendo? Não era para pegar as pessoas, era para pegar a pessoa. Entendeu? Tem ou não tem? Tem. O problema é foco, é atenção, é prioridade, que Maurício disse aqui. Tá certo? Aí dá. Recentemente a gente viu um debate
político que saiu dos trilhos, né? Que foi aquela situação entre Datena e Marçal. E eu vejo que o debate político ele está indo muito contra o que realmente deveria ser, né? Está perdendo prumo nessas eleições. E São Paulo é uma cidade muito importante para todo o país. Mais importante da América Latina. Mais importante, a maior metrópole da América Latina. Então, isso empobrece o debate público, né? No caso de vocês, quando saiu a decisão, houveram várias piadas, né? Comemoração, inclusive, e a sensação que dá é de que talvez seja mais vantajoso para eles tentar derrubar a candidatura do que entrar num debate, justamente por essas questões, né? Por questão de defesa da atual gestão ou de um bom planejamento para um futuro governo, né? A gente viu, e foi corrigido recentemente, não foi, Ricardo? Porque antes a gente até falou aqui no podcast que o plano de governo do candidato Albino, ele era muito pobre em relação a conteúdo mesmo, né? Em propostas. E aí ele foi atualizado, ele tinha quantas páginas? 2 páginas e meias, né? E aí ele foi atualizado agora recentemente, né? E colocaram algumas ideias que, inclusive, são muito parecidas com as que existem no seu plano de governo, né? Então, como vocês enxergam essa situação, tipo, de evitar esse confronto mesmo, né? De debater ideias, de evitar estar frente a frente, não sei, houve um evento público, né, recentemente religioso, não sei se vocês acabaram se encontrando, foi a procissão na padroeira da cidade, mas eu acho que chega a um ponto que a gente não tem mais o que falar em relação a isso, porque a gente não consegue ter esse embate. A gente precisa, mas a gente não consegue ter esse embate, né? Aqui o podcast é um exemplo, né? Para quem nos assiste sabe que a gente sempre convida todo mundo. E aí o interessante, o que eu acho interessante para todos, para a Condado, para a comunidade em si, seria esse debate, né? Esse confronto de ideias. Se não tivesse, no mínimo, o estranho é isso, né? No mínimo o debate, é que se aceitasse falar com os meios de comunicações para vocês fazer a questão da sabatina, que é muito mais tradicional do que o debate em si. O debate em si é ótimo, mas por que fugir da sabatina? Por que fugir de um programa desse, onde vocês vão perguntar coisas que vai ser para o meu futuro, que vai ser para o meu dia a dia posterior do meu pleito? Então eu não entendo. Eu não sei esse receio, esse medo. Eu fico até com medo do que vai ser lá na frente, Deus do livro chegasse a ser. Entendeu? Porque eu não sei. Não sei porque esse medo, esse enfrentamento. Talvez seja realmente a capacidade que falta. Porque a capacidade requer habilidade, requer experiência, requer conhecimento. Se você não tem esses 3, você não tem capacidade. Então precisa ter conhecimento, habilidade e ser bem experiente. Então, preciso que essa pessoa entenda que é um processo democrático, onde todos eles precisam ter esse contato direto com o povo, que isso quem ganha é o povo e a pessoa que está do lado de cá também. Entendeu? Eu acho que na cabeça de Albino, principalmente, ele achava que ser prefeito era uma nomeação, né? Ou alguma coisa que ele comprasse. Ali, eu vou comprar o cargo de prefeito durante 4 anos e lá na frente eu penso se eu faço a troca e recompro, né? Eu faço uma recompra. A cabeça dele, ele achou que era isso. Então, para que disputar? Se eu posso dominar aqui, jogar e dificultar ali, vou me juntar aqui com o deputado A, com C, B, D, o melhor advogado, vou gastar tudo que tenho com os advogados para caçar a candidatura de Edberto, de Maurício. Quando era só Edberto, estava ótimo. Depois que Maurício entrou, aí viu que foi o melhor vice, a melhor estrutura, aí disse, não, agora parte para cima de Maurício também. Entendeu? A nova estrutura de vice que entrou hoje, o novo vice que entrou hoje, já está começando o ataque em cima de uma pessoa que nunca sofreu nada, né? Com muito desrespeito, inclusive, ali. Quando você fala de plano de governo, pelo menos eu estou colaborando, né? Esse debate seria exatamente para isso, os debates seriam para isso, e eu estou colaborando com ele, diferente de dar uma cadeirada, como Datena deu ontem em Marçal, né? Entendeu? Eu iria levar ele para um debate.
Tá entendendo? Ali, né? Eu talvez recebesse a cadeirada, não dele, né? Porque eu acho que ele não tem também, apesar que o Marçal disse isso, né? Não tem coragem, né? Não tem coragem ali e tal, e acabou dando isso, entendeu? Mas eu também eu tenho certeza que eu não tenho nenhum perfil desses outros aí, não. Mas e acabou que a gente não conseguiu chamar, não está conseguindo chamar para o debate. Insistem com aquela coisa que é o palanque da mentira, que é mentira, que é mentira, que é mentira. Hoje filmaram tirando a placa lá do Comitê Central, onde tem o nome de Maurício, que a gente está precisando fazer a troca lá, né? Tiraram e fizeram aquela coisa, aquela piada boba. E eles acham que estão agredindo a gente, eles estão agredindo a eles mesmos. Eles estão agredindo as pessoas que julgam eles. As pessoas julgam quem fala. As pessoas julgam quem fala mal, quem critica, quem julgam isso. Eu não sei o que a vida ensinou esse povo. Teve ex-prefeito que botou lá, patético, chega a ser patético. Patético, minha senhora, foi o que você fez com o seu nome. Patético foi o que você fez com a sua história dentro do município de Condado. Patético foi isso, entendeu? Patético foi você participar de um governo 8 anos e depois sair falando mal dele, sendo ordenadora de despesa em muitos momentos. Então, patético é isso. Entendeu? Então, meu irmão, aí, num podcast essa semana, o cara fez uma pergunta para mim. A gente foi um podcast, eu acho que o podcast estava cheio de tentativas de... Mas problema nenhum comigo nessas coisas. Aí, lá no podcast, fizeram a pergunta: doutor, com relação o indeferimento da sua candidatura, o senhor candidato ou não, isso, aquilo, outro. Aí eu digo, eu posso lhe responder fazendo uma pergunta? Aí o cara, sim, pode. Eu disse, quem Albino apoiou há 2 anos atrás para deputado estadual dentro do município? Vocês sabem, quem ele apoiou para deputado Lula estadual? Cabral, né? Lula Cabral. Lula Cabral tinha direitos políticos em 2022? Não. Lula Cabral tinha partido político? Não. Lula Cabral tinha filiação? Não. Lula Cabral tinha registro de candidatura? Não. Lula Cabral disputou a eleição? Disputou. Foi eleito? Foi. Foi reconhecido ali na frente, recontagem de voto, Lula Cabral é deputado. E Lula Cabral, inclusive, está candidato a prefeito no Cabo agora. Você está entendendo? E olhe que o crime que Lula Cabral cometeu é um crime público, absurdo, cheio de problemas e tudo, né, que cometeu ali, não sei exatamente tudo dessa questão toda dele lá, né, tem uma relação, inclusive, conheço bem Lula, que é uma relação de amizade com ele, entendeu? Respeito à defesa dele, vale salientar, o mesmo grupo de advogados, o mesmo escritório de advocacia que defende Lula Cabral, defende Edilberto Quental, com um pouquinho a mais de gente também, não é só aquele escritório, tem mais outros, tá bom? Então, deu para responder. Quando eles fazem isso, vocês vão para a rua mesmo insistir com isso? Vão dormir amanhã, vão dormir hoje e Edilberto amanhã está candidato, e aí? Né? Porque geralmente, doutor, a grande dúvida é justamente como o senhor falou, né, sobre essa questão da sua sustentabilidade, da sua candidatura. E o senhor já vem falando já, inclusive já com vídeos, sobre a sequência que vai ter, né, até dia 6 de outubro, o senhor é candidato, de fato e direito, né, mas na maioria das vezes, o adversário, né, o seu adversário, tenta incultar na cabeça das pessoas de que o senhor, de fato, não é candidato, que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso às informações, como a galera mais jovem, o pessoal mais antenado tem, né. Então, justamente, essas dúvidas ficam na cabeça das pessoas que não têm tanto acesso à informação, né? Às vezes, compram informação assim, fulano é assim mesmo, e termina acreditando. Então, assim, eu acho que vocês, enquanto campanha, né, até para animar as pessoas que estão dentro dos grupos de vocês, para realmente afirmar que são candidatos de fato e de direito e que estão concorrendo em pé de igualdade com eles. Acaba sendo um jogo sujo, né? Exatamente, porque informam a população. E a justiça não faz nada com isso, né? Porque a justiça poderia dar uma nota dizendo, explicando que está ali candidato, que está subjúdice, está nessa luta jurídica. A própria justiça, porque se eu mando o meu advogado fazer, não é a mesma coisa, mas isso não é o padrão deles, né? Mas tudo bem, a gente vai com esse esclarecimento à população, a campanha está na rua, vai estar na rua todo o tempo, né? Eu, candidato, e a nossa vice do nosso lado, Maurício do outro lado,
e a família toda aqui atrás, né, ou na frente, trabalhando com a gente. Então, isso tudo está aí, vai estar na rua esses dias com muita força, com muita determinação. Hoje, para nossa surpresa, por exemplo, aqui, vamos para as coisas vizinhas, né? Nós já fomos lá em São Paulo, vamos voltar aqui, vamos aqui em Goiânia. Goiânia, todo mundo sabia que o prefeito não poderia, teoricamente, disputar o 3º mandato consecutivo, né? Ali. O atual prefeito, Eduardo Honório. E Eduardo Honório declarou hoje que fica na candidatura, então, brigando questões jurídicas, né? Tem a discussão jurídica disso tudo. Não é assim? Então, esses mesmos deputados que estão lá lutando, e isso, aquilo, outro, né, que estão lá lutando, também, eles têm problemas muito parecidos nos outros municípios. E estão lá fazendo a defesa de que sim, que o cara é candidato. Então, eu não entendo como é que chega no outro e faz lá, não, é porque a política é assim. Não, então deixa esse político de lado, não tem, é melhor eu não ter uma pessoa dessa do meu lado. Porque no município ele é A, no município ele é B, ele tem uma opinião A e no outro ele tem uma opinião B. É conveniência, né? Então, por isso que essa coisa de partido, de político, de coisa, é muito desrespeitada. Por causa dessas coisas que um deputado chega ali e faz um discurso, chega aqui, faz outro, inventa, entendeu? Então, é muito ruim mesmo, esse tipo de coisa. Né? E essa política, a população de Condado não vai deixar ali. Aconteceria algo incrível aqui dentro do município de Condado. É uma previsão política minha, se acontecesse isso. Por exemplo, eu saísse da disputa, não tivesse um candidato. Não tendo um candidato, corre o risco de Albino se ganhasse as eleições, ter a eleição cancelada. Porque ele não alcançaria 50% dos votos. Nem ele, nem Antônio Carlos. Não existindo isso, a eleição é nula. Tá? Mas aí, vai lá, em nulidade da eleição, né? Em nulidade de candidatura, nós vamos botar aqui, porque eu estou puxando um pouquinho o podcast por causa do horário também, né? Eu estou comandando. A questão de nulidade. Nós entramos com um processo contra Albino, pedindo a cassação do registro de candidatura dele, de Genialda e de Fátima, da irmã dele. Aí as pessoas precisam saber por quê. Por quê? Porque pessoas chegaram para nós, entregaram comprovantes de PIX, negociações diretas de voto, referências diretas do voto, direto para ele, direto para a irmã, que é Fátima, que é a candidata lá, é a candidata mor, né, porque não tem mais vereador lá do outro lado, né, parece que só tem ela lá. Isso é muito ruim para os outros candidatos a vereadores, pessoas com histórias, com vidas, com projetos, essas pessoas estão aí no meio da rua isoladas. Né? Eu sinto muito por essas pessoas, porque tem muitas pessoas ali, eu tenho uma relação, tenho uma afinidade, tenho respeito, gosto, entendeu? Mas tendo hoje os prejuízos de estar isolado no meio da rua, né? Sem um candidato para chamar de seu, né? Entendeu? Ali. E nós entramos com isso, nós hoje, inclusive, montamos mais umas peças em cima dessa segunda AGE, que é uma ação ali buscando a cassação do registro dele, que vai ser julgado. E isso é uma compra de voto direta. Não tem nem como ele sair disso. Ah, não, tem não, não existe. É compra de voto, meu amigo. Onde chegou isso? Onde foi que deu certo isso? Ah, mas eu vou e se eu ganhar a eleição eu assumo. Não. Você vai estar numa condição muito complicada. Analise isso para você amanhã não estar na rua mentindo para o seu eleitor. Que aí sim, tá certo? Você já está mentindo em algumas coisas e amanhã você vai estar mentindo. Isso vai ser protocolado amanhã, tá certo? Aí a gente tinha Pixes, vários Pixes, comprovante, não era uma cópia do comprovante, o comprovante, nós temos extrato bancário, nós temos a conversa, nós temos ata notarial registrada em cartório, nós temos mais Pix que apareceram agora, mais repasses de outras pessoas que incorporaram ontem, por exemplo, tá certo? Quando nós começamos a divulgar isso semana passada, lá, conversar sobre isso, e essa coisa veio, já começaram a aparecer outros. Aí hoje já apareceu outro. Porque estava se achando dono dessa situação, sem respeito nenhum à lei. A lei que eles dizem que respeitam e tal, que não respeitam, né? Acha que poderia fazer de todo jeito. Não respeita e está cheio disso. Entendeu? Cheio disso. E é compra. Já deu entrada no processo, né? E nós vamos ter que criar outra com outros PIX que estão chegando
hoje, de outras pessoas, entendeu? De outros denunciantes que souberam disso, ouviram lá no podcast, e ouviram, e pegaram, e pronto. Disse, pronto, doutor, eu tenho aqui um aqui que é pior ainda. Eu disse, não, esse não é pior não, esse é péssimo. Né? Ali, entendeu? Vê que situação. É essa a condição que está hoje. Então agora, né? É olho por olho, dente por dente, né? Podia não ser, né? Podia não ser. Inclusive, ontem vocês foram protagonistas de um grande evento na cidade. A passeata, a carreata, a procissão, não sei exatamente como definir, mas podemos dizer que foi, não sei se o Ricardo acompanhou, Acompanhei, estava lá no meu camarote familiar. Foi um sucesso, né? Parece que essas situações consecutivas acabaram, ao invés de, como vocês já citaram aqui, né, desmotivando vocês, desestabilizando, parece que deu um pouco mais de força, né? E esse evento de ontem foi um divisor de águas, talvez. Porque na verdade está chegando no terço final da campanha e o povo vai vendo que realmente Edilberto é candidato. E vai criando coragem. O povo está amedrontado. Ainda tem uma parte da população amedrontada dentro de casa. Com medo de declarar o apoio a Edilberto e lá na frente Edilberto não é candidato. E como é que eles ficam aí perante uma gestão perseguidora? Hoje a gente viu um vídeo que colocou o professor Getúlio na rede social. Perseguição. Então, o povo não é diferente do profissional. Eles estão sendo perseguidos. Em todo lugar que eles vão, que tem repartições públicas, eles estão sendo perseguidos. Então, ele tem medo. Mas quando ele vai chegando próximo, ele vendo que é Edilberto é candidato, ele começa, de fato, a ter mais coragem, a querer realmente aparecer. E isso, daqui para frente, vai ser um divisor de água. Porque o povo, a gente visita o povo todo dia, diariamente. E a gente vê que esse povo está dentro de casa. Doutor, olha, a gente vai, tomando coragem. Então, a gente tem que passar isso para o povo diariamente e o povo está sentindo isso. E ontem foi lindo demais. A gente agradece a todos que organizaram, a todos os vereadores, mas o povo em si deu um brilho especial. Aquele olhar de esperança, aquele olhar de respeito, aquele olhar de tem um futuro na frente. Então, isso foi lindo demais. Diferente, por exemplo, nós tivemos nessa divisão de finais de semana, porque ficou assim dividido, né? Quando um faz um sábado, o outro não faz, quando um faz o domingo, o outro não faz. E ali ficou nessa divisão. Nós tivemos os primeiros domingos. O primeiro domingo era uma cavalgada, nós tivemos que fazer logo cedo, então acabou que atrapalhando um pouco isso tudo, né? No sábado, na outra semana era o sábado, que era o 7 de setembro, nós não fizemos atividade. E esse agora teve a festa de Nossa Senhora, que nós respeitamos tudo isso, né? Vimos ali o melhor horário para... o pessoal pode dar errado, pode não ser aquela coisa, não motivo. Eu digo, não, vai dar um público, inclusive, e vai vir a população, porque ela começa a criar isso que Maurício disse, essa confiança. As nossas palavras no dia a dia, a nossa palavra dentro da casa das pessoas é a mesma, tá entendendo? No palanque é a mesma, aqui é a mesma, então não existe essa mentira e isso vai ser diluído aí, né? Vai se acabar logo e a população vai chegar aí, vai enxergar de fato a candidatura, vai chegar lá no dia 6 e vai votar lá no 10 e vai ver lá a foto de Edilberto Quental, né? Então, a solução que eles estavam achando que era disputar sozinho, né, ou não disputar, né, porque iam só fazer uma nomeação, né, ali acabou que não dando certo. Deixa eu só pode falar. Agradecer o pessoal que está interagindo conosco aqui no chat do YouTube, tá? Desde cedo, toda vez que a gente anuncia alguma coisa que o pessoal tem a suspeita de que vem Edilberto Maurício para cá, as coisas parecem que bombam, né? E o nosso Instagram tá bombando desde cedo, muita gente interagindo. Você já são duas celebridades, viu? Quer queira ou quer não. Tem 500, chegando mais gente na 551 pessoas, é muita gente numa segunda-feira para uma cidade interior. É sinal de que tem a força dos dois estão lá em cima, viu? Então, a 110, 220. Está interagindo desde cedo lá no Instagram e agora no chat aqui no YouTube. Tem muita coisa, muita mensagem. Eu não consigo acompanhar todo mundo, mas estou vendo que algumas pessoas estão falando do meu microfone que não está muito legal. A gente dá uma ajustada aqui, tá?
mas aumentem aí um pouquinho o volume para tentar acompanhar enquanto a gente dá essa ajustada, né? Acho que também está todo mundo percebendo que eu estou dando uma enrolada para a gente ir para, de fato, os anúncios, né? Mas não tenho pressa não, a gente tem muita coisa para conversar ainda, fica ao vivo e já a gente... Não vou dizer nem revelar. A gente anunciar. Traz as pessoas que prometemos trazer para cá. Outra coisa, em relação, Ricardo, como a gente sempre convida o pessoal para cá, né? Não necessariamente a turma de Albino, né? Não necessariamente vocês precisam vir para cá, mas que vocês achem um meio de comunicação para se comunicar com o público de vocês, tá? Que pedem por isso também. Tem algumas pessoas que não vão conseguir acompanhar vocês nas caminhadas, nos comícios, e precisam dessa comunicação direta. Então, o que os meninos fazem aqui é o que vocês deveriam fazer, não necessariamente aqui, mas talvez em outros lugares. Isso. Onde se sentissem mais à vontade, num ambiente controlado, onde não houvessem perguntas capciosas, né? Onde vocês não pudessem responder, onde fosse tudo programado, mas que vocês tivessem esse tipo de comunicação com o público de vocês. É o que os meninos fazem aqui e a porta está aberta para todo mundo, tá? Sem exceção nenhuma. Inclusive, nessa quarta-feira, né, a gente vai receber Arthur Paulino, que é candidato a vereador do lado de Albino. A gente já recebeu Carol aqui, né? Também quem dera a gente pudesse conseguir receber todo mundo, dar oportunidade para todo mundo falar. E a Carol já lançou alguns cortes da sua entrevista aqui e a gente está tentando ajudar as pessoas, né? Aqui não tem essa questão de querer derrubar ninguém, a gente está tentando ajudar. Agora, novamente, como eu falei em outras oportunidades, né? Quem se sente à vontade em vir, em falar sobre suas propostas, aí vai achar o ambiente perfeito, né? Quem também não acha, não se sente seguro... Né? Antônio Carlos já teve. Também conversou bastante. Trouxe seu plano de governo impresso, aqui a gente conversou, debateu sobre todos os pontos, né? Que inclusive foi onde Ricardo ressaltou, pessoal, que até o de Antônio Carlos, que tem uma estrutura muito enxuta, para não falar, né? Outra coisa, tinha mais coisas. 17 páginas. A de Albino, que tem uma estrutura muito maior e pessoas capacitadas em sua coordenação. Então a gente tem essa discrepância, né? Dois lados, dois extremos, que acabam não se encontrando para esse debate, para esse embate, e quem pede, no caso, é a população. Então a porta está aberta, tá, pessoal? Mas se não for aqui, que vocês procurem outro lugar para poder se comunicar com o público de vocês. Até porque, assim, caso o doutor Heriberto seja eleito, as pessoas vão cobrar o que está ali, o que ele prometeu que está no plano de cargos, no plano de cargos que não está no plano de governo dele. Já tá porque como está cobrando o PCC. E como um melhoramento no meu. Como é que, a partir de 1º de janeiro, o que é que você vai exigir do seu prefeito? Se suas propostas que tem ali são propostas que não contemplam a cidade como um todo, né? São propostas rasas que não foram, como vocês tiveram a curiosidade, ao menos, de coletar da população que elas achavam interessante para mudar, para implantar dentro da cidade. Então é justamente esse diferencial. Antônio Carlos também, quando veio aqui, trouxe o plano de cargos, o plano de governo dele, e ele também coletou junto às pessoas, na cidade, os cidadãos, o que eles achavam interessante implantar dentro do município. Então esse é o diferencial. Não foi um plano de governo que foi feito aparentemente por uma criança de 10 anos, que pelo menos foi a impressão que eu tive, sinceramente falando, porque eu acho que aquilo ali é importante, é o respeito que você tem. Eu estou falando agora como eleitor, porque eu acho que quando o candidato tem respeito pelo eleitor, tem respeito pela cidade que vai governar, ele se preocupa em contemplar toda a sua cidade como melhor. Né? Porque a partir dali é que o cidadão vai exigir se realmente ele estava com a intenção de implantar alguma coisa ou não. Então eu vejo dessa forma, pelo menos na minha visão. E eu creio que vocês, como saíram reunindo pessoas da área de esportes, sindicatos, a população de uma forma geral, então as pessoas contribuíram nessa construção. Então elas, a partir de 1º de janeiro, vão começar a exigir o que foi prometido ali naquele plano diretor, plano de governo. E estamos de cabeça erguida para realmente cumprir o que está prometido. Porque a gente realmente
se dedicou para fazer esse plano, fizemos nossas plenárias, queria fazer mais plenárias, que tinha plenária para as mulheres, plenária para a questão de criança também, que era sobre as creches, tudinho, só que não tivemos tempo suficiente, porque estava demanda, montando um grupo, tudinho, convenção. Então a ideia era fazer mais plenária, porque cada vez que a gente sentava com a população, a gente via a demanda de lá para cá, as dificuldades, o que estavam passando, e aí a gente completava ali nosso plano de governo, dava mais solução vindo do povo. Então, o que é melhor do que saber do que você está precisando, do que escutar você. Então, a gente tentou muito isso na pré-campanha e conseguimos colocar o máximo possível ali. E até hoje, quando a gente está na campanha agora, a gente vê algum detalhe que se escapou, a gente discute, ó, doutor. Isso daqui a gente pensou que o plano dava com 10 mil, que era a questão do morar bem condado, e a gente já estuda colocar para 20. É de 10 a 20, porque a gente viu que não dava para atender ali vendo no dia a dia. Então a gente está para isso, para poder conversar, dialogar e sempre aprimorar, né? Nós fazemos isso com muita frequência. Eu entro com o Maurício, nós entramos nas casas, né, das pessoas e Maurício, mesmo não sendo vice, vai continuar entrando comigo porque vai estar lá na gestão dessa forma. E nós entramos na casa das pessoas e lá várias visitas que a gente faz para fazer uma avaliação, um acompanhamento, uma conversa com uma pessoa, tudo isso, ali é conversa sempre. E aí eu chego, Maurício, está vendo que aqui dá para a gente fazer o programa Morar Bem, né? Essa família, aí Maurício diz, e também precisa do Renda Cidadã, mas esse aqui precisa de uma assistência à saúde melhor aqui dentro, a família é acamado, precisa que o fisioterapeuta não venha uma vez no mês, passe ali, o médico passe aqui pelo menos 2 vezes na semana, ou tenha um contato telefônico, tenha um vídeo, uma coisa. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, entendeu? Usar isso aí tudo para a gente suprir essas necessidades das pessoas, entendeu? E atender bem essas pessoas. E a gente identifica as necessidades andando na casa das pessoas, mas aí a gente debate. E a gente, como é uma cidade pequena, a gente chega e diz, olha, essa casa que nós entramos ali, marca ela aí, numa agenda, marca ela no computador, no celular, que nós vamos voltar aqui. Né? Na gestão nós vamos voltar aqui e vamos contemplar essa pessoa com o programa Morar Bem, por exemplo, que é uma deficiência enorme no município. Mas 10 mil não vai dar para fazer isso, vai ser 20 então, vai ser 20 mais a mão de obra, entendeu? Esse tipo de coisa que a gente precisa fazer realmente. Porque não é só dar o terreno, né, doutor? Porque muitas das famílias que receberam o terreno são famílias extremamente pobres, que na maioria das vezes vão levar até 5, 6 anos para construir uma casa, de fato, né? Acaba virando moeda de troca, né? O terreno acaba virando moeda de troca, porque a pessoa realmente não tem condição nenhuma de fazer, porque ela não tem condição realmente e a renda dela não supre para fazer uma casa, um sobrado, alguma coisa. Então acaba ela recebendo, porque ela merece receber, mas acaba virando moeda de troca. Ela vai ali vender por alguma coisa que dê um pouco de melhoramento à vida dela e vai voltar para onde estava. Então não surtiu efeito nenhum. Um terreno que você dá só com questão, pensamento de receber um voto lá na frente, isso não resolveu o problema da pessoa. Ou entra de fato a gestão para poder resolver a situação que está precisando, ou dá por dar, não resolve. É um pelo menos está fazendo uma coisa. E pelo menos a gente não faz. Ou a gente faz ou não faz. A gente recebe isso. Hoje a gente recebeu, eu passei para Maurício na mesma hora. Um pedido de uma visita na casa das pessoas, e ela disse a mim, eu moro no Novo Tempo. Aí eu digo, tá, me diz o nome da tua rua, o número da casa que eu vou aí. Ela disse, não, doutor, não tem o nome da rua e nem tem o número da casa, não. E nem é uma casa, não. É um barraquinho feito de lona e papelão. Né? No Novo Tempo. Aí eu digo, sim, no Novo Tempo. Não, no Bambu. Não dá para acreditar. Numa época dessa, num tempo desse, não dá. Porque Condado não é a pior cidade. Não é a cidade cheia dos problemas. É uma cidade que dá para você fazer as coisas, entendeu? Aí você não pode fazer uma festa na sua casa vendo uma condição dessa. Você dá para fazer, você na sua casa fazer uma festa sabendo que você está com fome, ou sabendo que você não tem onde dormir, não dá para você fazer. Tem que você priorizar as coisas, né? Resolve os problemas de casa e faz a festa. Tá certo? É assim que tem que ser feito. Gestão pública é isso. Não é? Então é isso que a gente precisa ver. Doutor, só dar uma ênfase nesse seu projeto de morar bem. Aí, no caso, a pessoa que ganhar um terreno, que tem um terreno para construção, que seja de família carente, como?
O do morar bem condado é já que tem já a pessoa que já tem a sua residência, só que é uma residência que precisa de um melhoramento, um quarto. Tem um barraco. Tem um barraco, precisa de uma reforma. Ele tem um barraco e ela precisa de uma melhor. Ela criar paredes, fazer um quarto, ampliar um quarto, mais um quarto, mais o banheiro dentro de casa. Por exemplo, existem assentamentos aqui completos hoje sem esse tipo de coisa. Estão fazendo de taipa. Uma época dessa que a gente discute, que não discute mais o barbeiro, a doença de Chagas, o coração crescido, que tem, né? Tá lá casas feitas de taipa. De taipa lá dentro tem isso, né? Então, e ainda existem casas no centro da cidade que estão revestidas, rebocadas, mas é de taipa por dentro. Entre o reboco e a coisa é taipa. Que a gente também precisa rever isso tudo, tá entendendo? Então, esse tipo de morar bem é para dar essa melhoria na casa. Ah, mas eu estou só com o meu barraco lá no Costa Leite. Ah, ótimo, beleza. Mas não tem um barraquinho, não começou uma construção, a gente conclui lá a construção fazendo a melhoria daquela habitação insalubre, irregular, decadente, né? Aquela coisa triste que está ali, a gente vai sim. Aí, por isso a ideia dos 20 mil, porque a gente acha que dá para construir ali quase... né? Uma condição digna de moradia também, né? Mas uma boa reforma em outros casos. Celiano, vamos iniciar. Então, pessoal, chegamos à hora, né, de trazermos, de fazermos o nosso anúncio aqui. A princípio, esse anúncio seria, na verdade, quando eu divulguei lá no Instagram, né, seria uma espécie de plantão onde a gente colocaria, né, ia expor toda a situação num bate-papo entre mim e Ricardo, e aí trazer vocês, agregou e apresentar isso ao público também. Então é mais interessante a gente trazer vocês aqui. Lógico que precisa de uma logística diferente, né, mas trazer vocês aqui é mais palpável, né? Apresentar é mais viável do que apenas eu e Ricardo conversando, né? Nós aqui a gente consegue interagir melhor e esclarecer as dúvidas das pessoas de forma mais simples e objetiva possível. Então, pessoal, como eu falei logo no começo, né? Condado é uma cidade pequena, então as notícias circulam de forma muito rápida, muito fácil. Os blogs já estão aí bombando com as notícias, né? Mas nós temos a honra, né, de sermos escolhidos para poder anunciar, apresentar oficialmente, assim como foi ele, né, justamente, Maurício foi apresentado como oficial. Verdade, e aquele vídeo bombou. Nossa, será que apareceu alguma coisa? Não, será que tem alguma coisa? A Celiane saiu de novo, viu? Eu acho que tem alguma coisa aí. Eu acho que não, acho que está tudo sob controle nessa área. Né? Então, eu queria que vocês, né, como líderes, apresentassem para o público de vocês, que está todo mundo ansioso aqui, mesmo sabendo da notícia está todo mundo ansioso para esse pronunciamento oficial. Eu queria que a gente vai se organizar aqui, tá, pessoal? Então, tenham calma, os meninos vão colocar aqui mais uma canção certa. E a gente vai começar eles vão começar, na verdade, o seu pronunciamento, né? Vão informar vocês o que precisa ser informado da forma correta, como deveria ser, né? Então, por favor, Maurício, por favor, convide Vou convidar a nova vice-prefeita da chapa de Edilberto Quental, é uma pessoa que eu conheço, acho que desde que nasci. Uma pessoa que, se eu tinha força, se eu tinha empenho, se eu tinha determinação para estar ao lado de Edilberto em prol de condado, agora a força aumentou, porque pela mãe, pelo pai, a gente faz dobrado, a gente não faz só a nossa força, é a força da natureza que renasce, que surge. Então, eu quero deixar aqui bem claro para vocês que a nova vice é Neves Novo Brasil. Eita! Venha para cá, se comissões. Sejam muito bem-vindas. Meninas, vocês querem vir para cá também? Fiquem à vontade. Fiquem aqui perto de Maurício. Quem pega nas câmeras aqui, aliás. Vamos lá, ver se está tudo certo. Pessoal, acho que dá para todo mundo ver todo mundo aqui. Dona Neves. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que vocês
Todos já me conhecem, né? Eu estou 36 anos que moro aqui já em Condado. Acho que Condado todos já me conhecem. E quando eu cheguei aqui, Maurício tinha 2 anos, né? Morava no estado do Pará. Mas eu até então, uma semana atrás, eu não tinha pensamento de entrar nessa luta, né? Mas depois que eu vi umas piadinhas, né? Com o gestor da cidade dizendo que ia atrás de um vice para Edilberto. Aí pronto, aí aquilo... Mexeu com a mãe, né? Mexeu com a mãe. Mexeu com mexe com a mãe, mexe com o leão, uma leoa, né? Então então decidi, vou com força, vou lutar, porque para defender o meu filho, eu vou à luta mesmo e tenho certeza da vitória, né? Vocês sabem, eu tenho 5 filhos e mora só um também, mora 4 aqui em Condado, acho que todo mundo conhece a minha família, né? 43 anos de casada, né? E agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida do meu esposo, que tem muito me ajudado, tem me dado força para estar aqui. E é isso, né? Pode contar comigo, amanhã já caio em campo, vamos atrás de mais votos, porque tenho certeza da vitória, né? Então, eu não sou de... Eles compraram uma briga, né? Foram mexer com vara curta, né? Vocês viram, né? Aquele videozinho lá. A gente viu. Né? Aquele tá muito bagunçado do outro lado. Lá não tem vice, lá não tem candidato. Eu olhei assim. E depois também tem umas amigas, também foi uma força boa. Aí eu pensei, peraí, ele não tem vice? Ele vai ter agora. Aí decidi, eu vou à luta. E agora, Maurício não vai sair, né? Maurício não vai sair aqui, vai estar sempre ao nosso lado, nos ajudando. E a gente não vai estar na frente de Edilberto, a gente vai estar ao lado, né? Maurício, Edilberto e eu. E a gente vai, né, com certeza, fazer um grande trabalho em Condado. Viu? Agora, tudo isso começou com seu Maurício enfrentando o meio político, né? Como foi essa notícia que a senhora recebeu? Lá no início, quando ele entrou, eu nem às vezes eu fiquei pensando assim, que eu não me via assim dentro da política realmente. Apesar que uma vez, assim, no período que Deriva foi prefeita, naquele tempo eu saí como candidata a vereadora. Mas naquele tempo, quando se tinha uma filiação, entrasse em outra, ficava as duas lá, né? Hoje não, hoje já cai automaticamente. Aí eu me filiei no partido Deriva, já era afiliado a um partido que era do irmão Givaldo. E quando foi num dia antes da eleição, chegou a impugnação da carta, né? Cancelando a minha vaga como vereadora. Mesmo assim, eu ainda tirei 160 e pouco, porque nem todo mundo chegou ao conhecimento de todo mundo, né? Que havia sido cancelado. Aí eu disse assim, eu não entro nunca mais na minha vida em política, porque trabalhei, andei, saí de casa em casa. Mas depois, Maurício, mãe, quando ele entrou agora, né, conheceu o Edilberto, e aí então ele disse, mãe, quer sair com o vereador? Eu disse, quero não, nem me coloque que eu não quero. Aí ele disse assim, não tinha o pensamento, realmente eu não tinha o pensamento não. Mas o gestor da cidade me ajudou a entrar nessa luta. Eles vão atrás de ir atrás, né? Meu filho pegou a mão de Pedro, vamos ali atrás de um candidato para um vice para o candidato lá que não é candidato. Vamos que eu estou com pressa. Eu olhei assim, eu disse, não, quem vai entrar sou eu. Quem vai entrar sou eu e a gente vai trabalhar e tá aí as mulheres aí que vamos se reunir e vamos atrás de mais um. E a gente vai chegar lá em nome de Jesus. E para quem a gente estava falando recentemente sobre mulher na política, eu acho que está todo mundo vendo a composição aqui. Os meninos agora são minoria, né? Não, agora somos. Vale salientar, né? Eu estou muito bem acompanhado, né? Eu não tenho uma vice-prefeita, né? Eu tenho hoje agora a vice-prefeita e mais 3 vices aqui, né? Aqui, ó. Então essa é uma prefeitura que ela vai ser gerida
né, com muita força, com muita determinação, mas a força de mulheres dignas, de mulheres honestas, de mulheres sensatas, de mulheres equilibradas, né, graças a Deus, histórias de família muito boa, né, e isso para a gente, dona Neves, eu quero dizer à senhora que foi uma honra para mim, primeiro ter me inserido na sua família com o Maurício, com o Maurício, né, e a senhora para mim foi a melhor soma. Eu sentava, deitava com a minha esposa e ia discutir, e ela discutia sempre isso, ela dizia a melhor opção é Dona Neves. Eu digo, vamos deixar a Dona Neves sentir isso, vai sentir que maldade estão fazendo com o filho dela. O que estão fazendo, ela está vendo a nossa luta, a dele e a minha, ela vai sentir isso. E eu esperei exatamente que a senhora sentisse isso, e a senhora sentiu, né? E hoje a senhora vem com uma força que homem nenhum sabe o tamanho dela, que é a força de uma mãe, né? O seu papel de mãe aí na defesa do seu filho, da sua família, né? A honra da sua família é algo muito mais importante para a senhora, né? E a história política do Novo Brasil vem de muito tempo, né? Elegeram Misael, né? Que resolveu sair da política, Caldo Novo Brasil, né? Aí tem o atual vereador, né? Que está aí, tudo isso. Então, toda essa história existe, né? Aí dentro. Então, hoje, ela só se consolida com a vinda de Dona Neves aqui para dentro. Apesar, né? Edilberto, que eu não tenho a força, tanto como vocês que são jovens, né? 61 anos, estou completando agora em outubro. Então, no dia 8, a gente vai comemorar o aniversário com essa vitória, né? Aí, 61 anos, mas tem a experiência, né? O vigor está no jovem, mas experiência nos idosos, né? Experiência de vida. Eu não vou nem falar muito não, porque eu já estou com 53, né? Então eu vou não falar muito não. Aí... Então pronto. Mas tem as meninas aí, tudo jovem, que aguenta trabalhar e a luta. E eu vou só... Mas a senhora ontem no arrastão, a senhora teve uma desenvoltura fantástica, né? Aquilo ali, quer dizer, muitos falavam, né, Edilberto, você nunca viu o amor que o pessoal tem por Edilberto. E eu fiquei assim, né? Depois que eu me vi ali, que eu nunca estive no meio assim de uma passeata de política. Eu sempre fiquei recatado nos cantos, né? Mas ontem eu vi, né? Quase que eu me virei uma bola assim, tanto que o pessoal me puxar e empurrar, né? Para abraçar Edilberto. Aí a gente viu realmente, né? Agora eu estou vendo que Condado realmente quer Edilberto ali, trabalhando. Porque o outro poderia fazer isso, sair na rua abraçando todo mundo, mas é totalmente o oposto. E aí a gente vai trabalhar com o pensamento, né, de os projetos que tanto o Edilberto como o Maurício têm falado, pôr em ordem. Né? Os projetos, tudo que eles têm feito para a melhora de Condado, para os condadenses, né? A melhor opção realmente é Edilberto. E eu sei que eu estou aqui em Condado há 36 anos, né, ajudando e servindo também, né, as famílias condadenses. É uma história. Então, muitos me conhecem como Neves ou Irmã Neves, mas eu me chamo realmente Minervina. Pouca gente sabe. Mas está tudo bem, pronto. Da próxima eu acho que eu falo melhor. Tá, então vamos. Pontuou aqui, tem essas questões de ataques pessoais, ataques à família, como a senhora deve ter presenciado já, deve ter visto alguma coisa relativa a isso, né? Como a senhora está preparada para receber isso? Olha, aqueles ataques que eu vi hoje, assim, né, que vai chover neve, ou né, estamos na neve, ou eu acho que ali está sendo até um elogio, né, Edilberto? Mas é aquela coisa, as pessoas, eu digo, hoje eu vinha conversando. Vão procurar o que as pessoas entram nas nossas casas, por exemplo, o atual gestor, ou o próprio candidato Albino, entram nas nossas casas, nos procuram, conversam, a gente trata com gentileza, trata com respeito, entendeu? Não parte para nada deles de vida pessoal, de nada desse tipo de coisa, e eles insistem com esse tipo de coisa,
entendeu? Eles insistem com esse tipo de agressividade. Quando eles não fazem, eles pagam as pessoas para fazerem. Né? Tem ali um grupo de pessoas pagas, inclusive chegou para a gente, inclusive dentro dessas denúncias, né, que nós falamos aqui, chegou hoje também um grupo ali pago, né, que está lá como pagos para fazerem propaganda contra propaganda, ou fazer agressividades mesmo lá dentro. E nós estamos já com isso tudo já revelado, tudo isso, nós já linkamos tudo isso, nós já levantamos tudo isso. Tá aí, é outra denúncia desse tipo de coisa, né? Ali. Então, mas Dona Neves, ela, além de ser a grande defesa, ela pode ter a certeza também que ela vai estar aqui sendo defendida por essas duas famílias e um grupo de pessoas e a população condadense, que abraçou muito bem ela, né? Nesse momento ali, eu tenho certeza que agora mais ainda. E depois disso, desde ontem, que, né, que esse anúncio era para hoje, mas logo, né, sai um comento, outra pergunta, aí já veio algumas pessoas até da minha igreja, né, evangélica, que se decidiram. É a senhora, então agora eu voto no doutor Edilberto. É a senhora, então agora eu voto no doutor Edilberto. Agora de manhã foram umas 3 lá. Eu disse, tudo bem, muito bem. Votando em mim, está votando no doutor Edilberto. Com certeza. E assim, aproveitar isso, que Dona Neves está aqui, aproveitar vocês aí. Eu sei que nosso pessoal, nós estamos no horário eleitoral, né? A gente tem que também obedecer essas coisas todas. Hoje a gente está correndo para não errar, né? Nesse tipo de coisa. E dizer aí, eu estou querendo que Albino, né, viesse aqui para um debate mesmo. Aceita esse debate, Albino. Aceita esse debate, porque isso vai ser muito bom para você. Porque se você não aceitar esse debate, eu vou ter que colocar as ideias e fazer o contraponto negativo seu. Entendeu? Porque você precisa discutir com a população. Você se colocou como candidato. Quando você se coloca como candidato, você tem que vir aqui, não para agressividade, não para briga, não para discussão, mas a gente vai discutir projetos, a gente pode discutir 5 temas aqui, os meninos podem elaborar isso aqui dentro. A gente discute 5 temas, a gente chama Antônio Carlos, né, para respeitar a legislação, respeitar a igualdade, né, de todos, e a gente debater isso. Não adianta você estar pagando as pessoas para estar nessa agressividade ou fazendo cópia fajuta dos programas que a gente colocou lá no plano de governo, tá certo? Porque a ideia, as pessoas sabem que você não tem condições de desenvolver. Já que a gente estava até comentando, no programa passado, sobre a participação das mulheres na política, né? Eu acho que a política tem que ter mais mulheres, né? A exemplo da Câmara Municipal, que só tem uma única mulher, eu acho que, assim, pelo menos na minha visão, teria que ter mais 5 ali para equilibrar a balança, né? E André até fez um comentário numa página aqui, André, falando sobre a força da mulher, né? A união que as mulheres, a diferença que as mulheres fazem na política. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Rapidinho, porque eu acho que o doutor Edilberto tem uma reunião daqui a pouco. Né? André, Não, pode ficar aí, ela fala no microfone, pode ficar que ela pega. Não, assim, o comentário foi numa postagem com relação era com relação à situação de Maurício, foi uma fala de Maurício, da desistência de Maurício, onde umas pessoas contra-atacavam e ficavam falando, atacando, e eu falei assim, não só você pode ter saído do papel, Maurício, mas hoje você não só saiu, como você trouxe ao seu lado a sua mãe, que não tem uma leoa maior do que uma mãe para defender o filho, como tem aqui a esposa, tem aqui não só a esposa do candidato, como também uma amiga. E a gente está aqui. Se eles achavam que tirando o Maurício ia enfraquecer o grupo, pelo contrário. Ele trouxe para a rua não só Maurício e Edilberto, trouxe mais 3 mulheres determinadas. E muitas pessoas sabem que quando eu coloco o tênis no pé, tem que ter 10 para me acompanhar. Eu estou já, muito bem. Eu estou já fazendo uma coisa que é me tornando fazer uma mudança, né, na chapa aqui, anunciar uma mudança. A gente podia anunciar, né? Não, mas nem vou fazer. Mas vou fazer o seguinte, a mudança seria... Não, a mudança seria simples, né?
seria Dr. Edberto do Novo Brasil. Passou agora, né? Né? Então, dizer aos nossos amigos, eu queria muito agradecer a vocês aí, queria que vocês, assim, realmente a gente tem esse compromisso que a gente agendou aí, né, hoje, mas eu quero muito agradecer a vocês e deixar aí, eu vou deixar agora vocês finalizarem aí. Pronto, também eu quero agradecer também a vocês pela oportunidade, e essa não seja, essa vai ser de muitas, né? Assim que a gente tiver outra oportunidade, a gente vai estar aqui e vamos à luta, trabalhar e a gente, com fé em Deus, chega lá. Obrigada. Agradecemos aqui a presença de vocês terem dado credibilidade ao podcast da gente, de ser mais uma vez em primeira mão, estar aqui anunciando uma candidatura, a vice-candidatura, já que na primeira também Maurício veio aqui e anunciou ao vivo a vice-candidatura dele na chapa do Dr. Edberto. E a gente fica muito feliz, né, que está aqui, está levando para a população de Condado a real notícia, né, porque a gente vê aí uma disseminação de fake news, de querer abalar a moral dos candidatos. E a gente sabe que política não é isso. Política é como o doutor Edberto falou, que é propositiva, é trazer ideias, é melhorar a política pública do município, é trazer inovação, é trazer esperança para as pessoas. Isso é que é o ideal da política. E muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Eu acho que na ganância de querer poder, na ganância de querer o status social que o cargo oferece, se esquece da o real valor que a política tem na construção de uma sociedade, né? Lembrando que um gestor, ele é um funcionário da população. Eu acho que se esquecem disso, no meio do caminho até muito se esquecendo disso. O gestor está servindo, é atender a população. Não é um e status, eles esquecem. né? Exatamente. Você não é prefeito, você está prefeito. Você está prefeito. As pessoas têm que entender isso. Um diploma com data de validade é o de prefeito, né? E com uma quantidade absurda de patrões, né? Isso, As pessoas têm que ter noção disso. Então, dia 6, como a gente sempre fala aqui, repetidamente, e como eu disse a vocês, a gente está surfando a onda da política, então a gente está trazendo os convidados que estão envolvidos na política, direto e indiretamente, né? A gente tem que se conscientizar e no dia 6 votar com a razão, certo? Como é que a gente vai lidar com a nossa escolha durante 4 anos? Eu acho que é uma decisão que não cabe só a você, sabe? Não é só a sua necessidade, é a necessidade de várias pessoas. Do coletivo, né? Inclusive de pessoas que precisam mais dessa gestão do que você, né? Tem pessoas muito carentes, a gente costuma ver relatos de várias pessoas que passam por situações complicadíssimas, abaixo da linha da pobreza, numa cidade como Condado, né? Eu já falei aqui para outros convidados, já falei para vocês também, que o político ele tem um poder transformador absurdo, então ele transforma a cidade em que ele é o gestor, né, que ele toma a frente, ele transforma a vida das pessoas e a gente precisa escolher alguém que se preocupe com o nosso bem-estar coletivo, né? Então, no dia 6 a gente tem que votar com consciência, com a razão, tá? Votar no que a gente realmente acredita que vai ser melhor para a gente, para a nossa família e para a família do vizinho, para a família daquela comunidade lá que está passando por necessidade. Lá em Jararaca, né? Lá em Diogo, lá no Residência Esperança, que são áreas carentes. Que precisam de atenção, né? E que a gente, isso é fato público e notório, a gente sabe que eles não estão tendo. Então, independente de quem seja, tá? Eu estou falando da atual gestão. No geral, né? Então, quem for eleito, ele precisa fazer pelo povo, tá? Então, votem pensando nisso. Se vocês acham que é Albino, votem em Albino. Se vocês acham que é Edberto, votem em Edberto. Mas votem com consciência e com responsabilidade de que vocês vão passar 4 anos sendo geridos pela sua escolha. Não é esse cara? Exato. Deixa eu agradecer a todo mundo que está desde cedo aqui, esperando, na expectativa para o nosso anúncio. Fica à vontade, Nané. Eu queria só falar um negócio. Fale. O programa é seu. Até mesmo os meus filhos não eram de acordo com os outros filhos, né? Mãe, a senhora já 61 anos, não tem idade para isso mais não sei o que e tal. Mas
Já hoje disseram assim, então a gente está meio dividido aqui, né? Mas já que a senhora aceitou mesmo sair, a gente está com as senhoras. Muito bem. Então aí veio não só o que eu digo, veio uma família inteira, né? E tenho 15 netos, que eu esqueci de falar, que 5 já votam, né? Então isso aí é bom demais. Obrigado. Então, apresentando a família de Edilberto, né? A nova família de Edilberto. A gente encerra o nosso programa especial de hoje. Espero que todos tenham gostado, aproveitado, tenham se sentido à vontade com o nosso programa. Sei que foi muito em cima da hora. Eu sei que as coisas às vezes não acontecem como a gente queria, mas o nosso intuito é oferecer conteúdo de qualidade para vocês com tudo que a gente tem para oferecer de melhor, tá? Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que começou a nos seguir no Instagram. Continuem interagindo conosco lá, tá? Tudo que for relacionado ao nosso podcast, eu estou sempre interagindo com vocês através dos stories. Nossa agenda é publicada no feed. Então, ativem o sininho, porque aí vocês ficam por dentro de tudo que acontece. Qualquer publicação, qualquer history, vocês são notificados. Ficam por dentro da nossa agenda, dos nossos convidados, dos nossos horários, tá? E se houver uma outra edição especial, né, Ricardo? Vocês também ficam por dentro. Muito obrigado pela audiência de vocês hoje, pela interação aqui no chat do YouTube. Deixa eu agradecer novamente a Acesso TV, que deu todo o suporte técnico e físico, né? A questão do estúdio, disponibilizar os seus equipamentos para que a gente pudesse fazer essa transmissão muito em cima da hora, com muitos imprevistos, mas graças a Deus tudo deu certo. Muito obrigado, Ricardo, seus agradecimentos. Obrigado a todas as pessoas. Tinha mais de 500 e poucas pessoas, pico de 600, 700 pessoas. Sinal de que os Maurício e Dr. Edilberto e agora Neves bombam na internet. São aí os hype society da internet, sempre estão bombando. Agradecer a todos vocês que tiveram. Não é fácil conseguir manter um público desse numa segunda-feira, numa cidade pequena como a nossa. É sinal de que o pessoal realmente gosta de ouvir a fala de vocês, né? Então, parabéns pela acessibilidade que as pessoas têm, facilidade de se comunicar com vocês. E isso é muito importante na construção de políticas públicas voltadas para a população. Forte abraço para todos vocês e até quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.